imaginando o seguinte, né? Qual seria basicamente o modelo? Porque a Carolina já acabou de pontuar esse vai e vem nesse desenho em relação ao financiamento ou não financiamento do empresário, que o empresário vai lá, simpatiza com uma figura da esquerda, uma figura de centro, uma figura da direita e doa o dinheiro. O risco a gente já apontou aqui, né? Essa questão depois de ter uma parceria estabelecida de uma maneira bastante complicada, né? Porque aí fica devendo basicamente o favor de ter recebido dinheiro para sua campanha, aquele candidato eleito, e depois vai tentar com dinheiro público fazer aquela compensação, né? Que não fica dentro dos parâmetros legais ali, basicamente, de quem o ajudou. Mas a classe política, Carolina, já está fazendo ali basicamente uma movimentação, apontando mais uma vez que o modelo atual foi muito complicado, que existiu ali de certa maneira a questão do caixa 2 predominante, que a compra de votos, segundo uma parcela de deputados, né, e também outros representantes e dirigentes partidários ali que se pronunciaram à Folha de São Paulo de maneira a não colocar o seu nome em público ainda, né, existiu de forma bastante gritante esse ano, né? Então vem dizendo ali o discurso de que a coisa piorou. Eu estou aqui me perguntando se também não seria um advogar em causa própria, porque obviamente a gente sabe que a classe política não gostou muito, ou uma parcela, não vou generalizar aqui, mas uma parcela acabou não gostando muito quando houve a inversão das regras, né, de não poder receber ali o dinheiro diretamente dos empresários. Era um sistema que muita gente estava acostumada e já tinha desenhado ali basicamente, inclusive, quem seriam os seus empresários financiadores a cada eleição, aqueles políticos mais experientes, né, que já tem muitos mandatos nas costas, já tinham os empresários aliados, parceiros do seu ponto de vista, do seu projeto político, do seu ponto de vista político. Então, esse discurso de que era preciso voltar ao modelo inicial, ele tem ali também, digamos assim, essa questão um pouco tendenciosa da classe política ou não? Estão fazendo uma avaliação isenta a partir do seu olhar, Carolina? Eu acho que a classe política ela poderia ouvir mais os especialistas. Eu acho que, infelizmente, a gente vê pouco isso no Congresso, sobre esse tema. É um tema que tem muitos estudos a respeito, tem muitos especialistas que dedicaram as suas vidas a pensar o modelo de financiamento. Acho que eles poderiam ouvir mais os especialistas, porque a gente tem vários modelos em vários países que poderiam nos ajudar aqui. Como, por exemplo, o que o professor Bruno Speck, que é professor da USP, um dos principais pesquisadores de financiamento aqui do Brasil, ele advogava antes ainda, isso anos atrás, antes ainda de mudar o financiamento novamente para a proibição, ele sugeria como um modelo que é parecido com o modelo alemão, em que há vouchers, em que a população pode escolher os partidos pelos quais elas vão querer financiar. Isso é interessante para você criar vínculo do eleitorado com os partidos políticos, porque hoje, da forma que é o seguinte, os partidos que tiverem cadeiras no Congresso vão ter acesso aos recursos públicos, né? Isso do fundo partidário do tempo de rádio e televisão. Do fundo eleitoral é proporcional, né? Aqueles que não têm representação recebem, mas um valor muito pequeno. Então, hoje, basta eles terem, claro que não é fácil ter, né, uma grande bancada no Congresso, mas basta eles terem que vão receber, não tem nenhuma contrapartida. Seria interessante se a gente tivesse algo que envolvesse o eleitor, como é esse caso dos vouchers, né? E eu acho que também o que a gente acaba não tendo de discussão aqui da classe política brasileira, que é a respeito dos limites também, né? A gente poderia ter um financiamento misto, hoje é misto, né? Porque a doação de pessoa física é permitida, contudo, ela é muito pequena diante do financiamento público, é quase público exclusivo. Mas a gente poderia ter o financiamento empresarial, só que com limite de teto, limite nominal, de valor, e não percentual da renda oferida no ano anterior, né, como é hoje. Hoje a pessoa física ela pode doar até 10% relativa à sua renda do ano anterior. E isso faz com que quem ganha mais vai ter maior poder de doação do quem ganha menos, e isso faz com que o voto ele tenha valores diferentes.
né? Da mesma forma as empresas. A empresa que é maior vai ter um poder aquisitivo maior e um poder de financiamento maior também e de maior influência. Então, isso é muito prejudicial para a nossa democracia. Então, poderia ter um retorno, só que com essa regulamentação de teto nominal. Essa é a minha opinião. E aí, outra questão também, eu queria complementar a fala do Marcos, sobre as campanhas, elas serem tão caras no Brasil. O nosso desenho aqui do sistema eleitoral também contribui para isso. Qual que é o ponto do desenho do sistema eleitoral? A lista aberta, hoje a gente tem, no sistema proporcional sempre teve a lista aberta, em distritos que são a região onde acontece a eleição, no caso das eleições para vereadores, por exemplo, é a cidade, são muito grandes, são muitas vagas em disputa, né? Então, um exemplo aqui de Curitiba, 38 vagas na Câmara de Vereadores, 38 vagas com 29 partidos em disputa. Então, multiplica aí, 29 vezes 38. Esse é o número de candidatos que a gente pode ter, né? Até 39, porque é 100% da lista mais um. 100% da quantidade de vagas mais um, né? E, então, são muitos candidatos para aparecer para o eleitor, né? O eleitor tem ali à disposição muitos candidatos, 700 candidatos, 800 candidatos. A gente já chegou até aqui em Curitiba 1.100 candidatos a vereador para 38 vagas. Então, para que esses candidatos apareçam para o eleitorado, eles precisam de recursos, né? Precisam de recursos para fazer campanha. E como o Marcos bem colocou, infelizmente, ainda esses custos são muito altos, né? Ao invés de utilizar a tecnologia que a gente tem hoje, eles acabam, aqueles recursos de rádio, televisão, eles ainda são importantes, né, numa campanha. Então, isso faz com que as campanhas sejam muito caras aqui no Brasil também. Então, em sistemas com lista fechada, por exemplo, já dá uma barateada, porque a lista é do partido, né? Então, o eleitorado vai votar no partido e não no candidato. Enfim, isso gera, inclusive, competição entre candidatos de um mesmo partido, em que eles competem entre eles, né, e são do mesmo partido. Isso acontece no nosso sistema eleitoral. Então, tudo isso faz com que essas campanhas sejam mais caras. Mas, sem dúvida, eu acho que a classe política ela poderia ouvir mais os especialistas para pensar um desenho que seja bom, não só para eles, mas para que seja bom para o eleitor também, né? Para que esse eleitor sinta mais legitimidade também nesse sistema que é extremamente importante para a gente pensar a democracia.